ルフィは海賊王になる男だ。Cartaz de procurado, novas recompensas, novos imperadores, a invasão de um almirante, a revelação de uma arma ancestral e um mundo em completo caos. Existe algo melhor para um fã de One Piece do que um capítulo como esse? Nesse vídeo nós vamos comentar e teorizar tudo aquilo que você ainda não viu no capítulo 1053 de One Piece, os novos imperadores. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E sem mais delongas, vamos direto para esse capítulo. Se Gold Roger afirmou ser o Joy Boy, o responsável por encontrar o tesouro One Piece, e logo depois de sua descoberta, o seu nome foi alterado de Gold D para Gold Roger, a fim de esconder o D do seu nome, nós podemos assumir que o Joy Boy, o Nika, está totalmente ligado ao D, o que já era de se esperar. Isso ficou ainda mais escancarado com a primeira página desse capítulo, onde há uma falha de comunicação entre a Marinha e os Gorosei provocada pelo agente da CP0 Guernica. Descobrimos que o governo mundial ordenou que fosse removido o D do nome do Luffy e que aquela foto não poderia ser vista. A remoção do D é crucial para o governo, pois eles não querem que alguém que possua essa letra acabe ganhando a atenção do mundo inteiro. Embora Teach seja um imperador e tenha seu nome com essa letra, ele até o momento não tem se aproximado daquilo que o governo mais teme, o One Piece ou qualquer coisa que motive a sua queda, como Joy Boy. O exemplo é Roger, que antes de encontrar o One Piece já tinha seu cartaz rodando o mundo e apenas quando ele o encontra pedem para que seja removido imediatamente. O governo não quer que os D sejam associados ao tesouro, pois eles querem apagá-los e sabem que os D são cruciais para sua derrota total que está profetizada. A foto do Luffy foi o que mais chamou a atenção, pois assim como o D não pode estar associado ao One Piece, a imagem do Nika também não. Se o mundo não tivesse um mínimo de conhecimento sobre o Joy Boy ou a lenda do Deus do Sol, o governo não iria se preocupar, mas se eles estão tão desesperados é porque existe. Se pararmos para pensar bem, Rouzhou ouviu essa lenda na prisão, e a pessoa que o contou logo desapareceu. O Ace P9 também acreditava que Jinbe conhecia essa lenda, pois perguntou para ele e Jinbe permaneceu em silêncio, mas deixou a entender que conhecia e parte dos Tritões também, principalmente os Piratas do Sol. Os Gigantes também têm conhecimento sobre Deus do Sol, pois o adoram em seu país. Sendo assim, podemos assumir que o mundo tem certo conhecimento sobre a lenda do Joy Boy, mesmo que não utilizando esse nome e sem detalhes. Ainda assim, é uma lenda popular. O Ano, por exemplo, faz menção ao Deus do Fogo, muito provavelmente sendo uma releitura da lenda do Sol, e o povo de Shandora, quando estava no nível do mar, também conhecia essa lenda. Junto a isso, é claro, nós temos a aparência mítica de Luffy, comentada pelo próprio Morgans. A aparência mística das Zoans carrega traços parecidos, como a sobrancelha em espiral, as habilidades míticas e a fumaça ao redor dos braços do usuário, traços associados com seres divinos. Fora o cabelo branco do Luffy, que por si só já é uma coisa bem rara em One Piece e está associado à raça dos Lunaria. Dito isso, imagine o perigo desse cartaz. O garoto acabou de vencer um Yonkou que domina há décadas, tem o tal nome D no seu nome e ainda por cima tem uma aparência mítica. Isso causaria curiosidade e interesse da população mundial e é o que vemos no decorrer das páginas. Morgans parece extremamente interessado ao ver a tal aparência. Para o mundo de One Piece, esse tipo de aparência é claramente associada a divindades, pois mesmo em um país isolado como o Wano, o vovô Ryo percebe que Luffy se parece com uma figura divina no Gear 4. Um repórter que não aguenta um furo não pode deixar passar uma informação tão grandiosa quanto essa de um governo que faz de tudo para pôr tudo debaixo dos tapetes. Morgans fala sobre a conexão interrompida após o navio da Big Mom ser avistado e está em êxtase em saber que graças a ele e o seu jornal, o mundo ficará sabendo dos fatos intrigantes que tornam esse mundo em mudança um completo caos. O Yonkou Kaido e a Yonkou Big Mom foram derrotados, uma notícia bombástica, e ela se espalhou rapidamente ao redor do mundo. Aqueles que conseguiram derrubar os dois imperadores que governavam esses mares por décadas foram os 3 capitães dos mares, Monkey D. Luffy, Eustace Capitão Kid e Trafalgar Law. O governo ofereceu para cada um deles uma extraordinária recompensa de 3 bilhões de berries. E em meio a muitas controvérsias, procuramos entender o porquê da numeração dos 3 ter sido a mesma. Como vimos no início do capítulo, o governo tem uma preocupação gigante com o tal nome, aparência e feitos do Luffy ao redor do mundo. E analisando o contexto de que as informações que saíram de Wano não foram 100% precisas, afinal, quem vazou essas informações muito provavelmente não teve conhecimento de 100% do que aconteceu, podemos assumir que o governo decidiu nivelar a recompensa dos 3 capitães e não continuar crescendo a do Luffy para que não houvesse ainda mais alarde a respeito do garoto do chapéu de palha. Para nós leitores é injusto
justo que a numeração seja a mesma por diversos motivos e principalmente pela recompensa do Luffy já estar disparadamente maior do que as dos dois capitões. Mas nós leitores acompanhamos tudo em detalhes. Na perspectiva dos personagens não funciona assim, então torna-se mais compreensível o valor atribuído a eles. E convenhamos, esses cartazes ficaram sensacionais. Eu não vejo a hora de fazer um pôster desse do Luffy. E depois de tanto tempo, vemos o desenvolvimento desses personagens que se reuniram desde Sabaody, cresceram no Novo Mundo e agora chegaram a esse patamar. De pirralhos a grandes capitães dos mares, que venceram os imperadores do mar. De todas as qualidades de One Piece, o desenvolvimento dos personagens e o world building são os que mais se destacam. Que mangá incrível, senhoras e senhores. E em meio à alegria e confusão dos bandos de Kid e Law, o próprio Capitão Kid desaparece e Killer e Law entendem que provavelmente a motivação dele de ter ido ao Capital das Flores, como vemos mais adiante no capítulo. Em curtas páginas vemos a preparação do início do banquete, enquanto Jinbe aguarda os demais e toda a aliança está na Capital das Flores iniciando a grande festa, e vemos Yamato e Chopper agarrados junto com o Luffy fazendo o que ele mais ama fazer, comer e festejar por aí. Depois de toda a tensão desse arco, essas páginas são um alívio e diversão pura. No embalo da música A Princesa da Lua, a música favorita do Oden, somos levados às demais páginas desse capítulo e as mais impactantes. No porão do castelo da capital, buscando pela história e pelas pedras que contam a verdade, vemos a Robin sendo encontrada pelo Tengu Hitetsu. Em meio à conversa, nós descobrimos que o personagem esteve preso na sala do porão por anos, em meio ao domínio de Orochi e Kaido, e ele exerceu seu papel como ferreiro após sua libertação apenas como hobby, pois a política era algo desgastante para Kozuki Sukiyaki, o pai de Oden. Aquele que ensinou Oden a escrever os poneglyphs, será que irá ensinar ao seu neto? Não tendo revelado a Momonosuke sua verdadeira identidade e não pretendendo contar sobre isso, Sukiyaki conta seu passado, quando cogitou até mesmo seppuku por estar preso quando Wano foi tomada e Oden foi morto, e enquanto ele está falando sobre isso, a Robin o interrompe. Em 2002 se encerrava o arco de Alabasta, o arco de introdução aos Poneglyph e a Pluton, a pioneira das armas ancestrais apresentada. 2 décadas de publicação e descobrimos o paradeiro da arma ancestral conhecida por conseguir destruir uma ilha com apenas um movimento, a Pluton. O Poneglyph de Alabasta indicava onde estava essa arma, no país de Wano, e Sukiyaki imediatamente responde, de fato, ela está aqui. Wano, terra de origem dos Poneglyph e a terra onde está uma das armas ancestrais. Alabasta, o arco onde temos o primeiro contato com poneglyphs e a primeira menção a armas ancestrais. Tudo perfeitamente conectado. A Robin, no momento de todas as festas nas finalizações de arco, tem conversas enigmáticas envolvendo a verdade do mundo e os poneglyph. Em Alabasta, ela conversou com o Rei Cobra sobre o paradeiro da Pluton. Na Ilha dos Tritões, conversou com o Rei Neptune sobre Poseidon e agora mais uma vez conversando com o antigo rei sobre armas ancestrais. Notem que nos 2 últimos diálogos a cena é acompanhada pela onomatopeia de música, utilizada no despertar do Nika. O ano é especial. Não é à toa que várias figuras lendárias acabam indo para lá. E agora entendemos ainda mais o porquê de Oden querer abrir as fronteiras para receber o Joy Boy e o porquê do governo querer a todo custo tomar essa terra. Em Laugh Tale se descobre o propósito dos D e a verdadeira natureza dessas armas ancestrais. Armas que estão ligadas diretamente ao propósito deixado por Joy Boy. Observem as conexões pelo mundo. Alabasta continha um poneglyph que indicava Pluton, que agora sabemos que está no país de Wano. Shandora possuía um poneglyph que mostrava onde estava Poseidon, a arma sereia que vive na Ilha dos Tritões. Sabemos que Joy Boy é o deus do sol, dado o despertar de Luffy. Ele começou o arco de Wano se encontrando justamente com Sukiyaki e usou um kimono com esse símbolo. Símbolo esse que pertence à bandeira de Wano e obviamente a um sol, e o Oda já estava nos mostrando o que Luffy se tornaria no fim do arco. Esse símbolo, como já falamos aqui no canal, conecta todas essas ilhas, que já estão conectadas pelas armas ancestrais. O brasão de Alabasta, o brasão dos Kozuki, a tatuagem de Shandora e o símbolo do Rei Tritão. Todas as ilhas que se conectam entre poneglyphs, armas ancestrais, pelo Joy Boy e por este símbolo. Quanto mais as conexões se formam, mais fica claro por que o governo quer ocultar o D e a imagem do Nika de Luffy. Eiichiro Oda está construindo algo grandioso para essa história. Tantos anos e tudo se conecta perfeitamente. Talvez ele só não possa ver esse vídeo aqui. Sobre a arma ancestral, podemos começar a entender exatamente o que ela é. Nós temos 2 teorias, uma vamos comentar nesse vídeo aqui e a próxima vai ser para um vídeo específico que vai sair nas próximas semanas aí no canal. Pluton é uma arma que muito pouco se sabe e está envolto a muitos mistérios, no entanto tem alguns detalhes sobre ela. Seu nome tem alguma relação com o submundo, é algum tipo de navio que tinha plantas que poderiam ser reproduzidas até Frank destruí-las, semelhante a Poseidon, seu potencial é destrutivo e catastrófico, e seu design era tão assustador que foi suficiente para assustar Frank, que depois que Frank soube disso só construiu navios gigantes
de guerra na sua infância. Dado o que sabemos, a gente acredita que Pluton pode ser um navio que pode cavar, perfurar ou escavar no subsolo do mundo. Seu potencial destrutivo é literalmente afundar ilhas por baixo, cabendo em um navio que leva o nome do deus do submundo, que é Pluton. A possibilidade de perfurar o planeta já foi explorada em One Piece. Durante o arco de Water 7, quando aprendemos sobre o potencial da Pluton, a história de capas que corre logo antes disso é nada mais nada menos que a história de capas de Gedatsu. E Gedatsu tá cavando um buraco na terra quando ele encontra uma topeira, e ele vai acabar justamente aonde? Em Alabasta, lugar onde se encontra o Poneglyph que aponta para o ano onde está a Pluton. Ah, e outro detalhe, nessa grande topeira, no capacete dela tem simplesmente o símbolo do Monte Fuji do país de Wano. Vale lembrar também que quando o Robin tá conversando com o Cobra sobre a Pluton, do lado da parede onde ela tá, tem um símbolo muito parecido com o brasão dos Kozuki. E já vimos todo tipo de navio no mundo de One Piece. Óbvio, os navios que navegam pelo mar, já vimos navios que navegam pelo céu como a Arca Maxim, no espaço também a própria Arca Maxim do Enel, em terra como o navio do Bege e sob o mar, mas a gente nunca viu um navio que anda dentro da terra. E é muito curioso que o mangá que é tão criativo assim nunca teve isso antes. E por que um navio que leva o nome do deus do submundo não poderia viajar sobre o subsolo? Um projeto de um navio capaz de navegar por debaixo da terra, até mesmo dentro do manto da terra, assustaria qualquer carpinteiro, mesmo os melhores do mundo, tais quadros de Water 7. Essa ideia também faria possível o Wano ser uma terra perfeitamente construída tal qual uma fortaleza. Imagine que se essa arma consegue navegar e destruir ilhas, ela também poderia ter o poder geológico de terraformar qualquer ambiente, assim explicando o surgimento das fronteiras do país de Wano, assim como também os vulcões, já que a gente sabe que algumas ilhas podem se formar ao redor de vulcões, sendo Wano justamente uma terra envolta a um vulcão, tendo diversos vulcões submarinos como vimos nos capítulos passados. Os antigos shoguns de Wano muito provavelmente utilizaram a arma para criar a barreira do país de Wano, e isso no século perdido, já que Wano está isolado há 800 anos e Oden queria utilizar a arma para abrir as fronteiras novamente, e ele sabia que se os bainhas vencessem a guerra, Momo poderia utilizar a arma para abrir o país. Uma arma capaz de criar e destruir ilhas por completo pelo manto da terra, algo tão devastador que, assim como eu disse anteriormente, faria os melhores carpinteiros do mundo se perguntarem como os humanos foram capazes de construir algo assim, e isso foi dito pelo próprio Frank. Isso explicaria porque temos um buraco na Red Line perto da Ilha dos Tritões e até mesmo a existência da Red Line, mas isso fica para um próximo vídeo. A própria temática que envolve Pluton em Water 7 é crucial para entendermos a sua natureza. Embora a arma tenha um poder destrutivo colossal, uma arma só será uma arma a partir de quem utilizá-la, assim como vemos na trajetória do flashback do Tom-san. Sendo assim, algo tão poderoso capaz de mudar a geografia de ilhas, países e até continentes que, se caísse em mãos erradas, seria necessária uma segunda arma para que a primeira fosse parada, assim existindo a planta que foi destruída em Water 7. Ainda faremos um vídeo apenas falando sobre a Pluton e a outra teoria que vamos comentar, vocês vão gostar demais desse vídeo. Uma prisão devastada, onde só haviam seca e crânios. Agora se torna uma floresta densa e gigante com apenas 7 dias, transformada pelo Aramaki, o Touro Verde, o almirante do quartel-general da marinha. O poder assustador do Touro Verde foi capaz de reviver toda uma área morta, e de destruir o que restou do exército do Kaido com extrema facilidade. O poder do Green Bull é tamanho que foi capaz de vencer King e Queen juntos na prisão. E em Marineford foi nos mostrado que os almirantes são superiores aos comandantes de Yonkou, e embora alguns como Marco consigam trocar golpes, fica clara a superioridade e a diferença entre esses níveis. Aramaki é um usuário de Akuma no Mi extremamente poderoso e ainda pouco se sabe sobre qual tipo e a origem de sua Akuma no Mi, mas diferente do que imaginávamos, ele pode ser ainda mais ameaçador para a aliança de Wano. Com seus galhos ele suga a energia vital de quem quer que ele perfure, como vemos nos dois comandantes e em todo o restante do exército. Cena essa que foi muito semelhante à de Doflamingo. Diferente também do que muitos imaginavam, é um almirante da justiça absoluta assim como Akainu, sendo fã de seus métodos inclusive, e será uma ameaça contra o Chapéu de Palha. Dado o histórico de diversos marinheiros e almirantes que se mostraram a favor do Luffy, temos agora aquele que se opõe e que tem uma única missão, que deseja que seja ocultada até mesmo do próprio Akainu, pegar a cabeça do moleque do Chapéu de Palha. Estamos ansiosos para ver qual desfecho isso vai levar. Em meio a fogos de artifício e risos incontroláveis está o capitão da festa, o garoto do Chapéu de Palha, aquele da lenda oculta do herói de Wano, Joy Boy, muito embora tenha negado esse título. E em um breve flashback, Momonosuke lembra-se das palavras dele: não contem ao povo de Wano sobre mim, afinal, heróis dividem a carne e ele quer toda pra ele.
o Oda mostrou como desenhar um belo capítulo. Cada arte dele nessas páginas foi simplesmente sensacional. Enquanto Kid tenta atacar Luffy, Luffy o agarra e pula, enquanto vemos os fogos explodindo nos céus e toda a aliança canta de alegria e ri sem parar. Esse é o efeito do Guerreiro da Libertação. O Capitão Kid se solta e mostra finalmente os novos Imperadores do Mar, e com os olhos de Luffy saltando tal qual sua transformação, somos apresentados aos novos 4 Yonkou: Shanks, o Ruivo, Marshall de Teach, o Barba Negra, Monkey D. Luffy e Buggy, o Palhaço Estrela. Sim, a lenda, o mito, a besta enjaulada, o maior nome dos 7 mares. Brincadeiras à parte, no vídeo passado nós já falamos sobre isso. Seria hilário se o Bug tomasse esse posto. A gente sabe que até a imagem dele já vem sendo associada a isso, um cara lendário que na verdade não é lendário coisa nenhuma. Obviamente a gente trouxe essa possibilidade aqui como um meme, mas se acontecer, podem nos cobrar. E cara, na nossa opinião, tem muito mais motivos pro Bug ser Yonkou do que qualquer outro personagem em One Piece no momento. E aqui estão alguns deles. Primeiro, o Bug ele tem uma grande frota. Não importa se essa frota seja forte ou fraca, mas desde o momento que Bug se lançou aos mares, sua frota tem expandido exponencialmente e hoje conta até com o auxílio de gigantes. Outro motivo é que o Bug tem alta influência no Novo Mundo. Ele é o líder do serviço de entregas mais famoso do Novo Mundo e ele é como se fosse um mafioso que domina os mares. Outro motivo, é claro, é a sua fruta extremamente forte. Embora ele seja um personagem meio meme, a fruta do Bug é apelona demais e ele é basicamente imune a qualquer tipo de corte. Isso faz ele um personagem difícil de derrotar. Fora que ele já derrotou o próprio Luffy uma vez, e com certeza em algum momento o Luffy vai ter um embatezinho com o Bug, nem que seja só pra nossa diversão. Enfim, o Bug, mesmo com tudo e todos dizendo o contrário, merece estar onde está, e ele já tinha dito isso há muito tempo atrás. Fora que na capa do volume 25, o Oda já tinha dado esse foreshadowing. Nós não sabemos se ele já tinha decidido essa formação dos Yonkous na época, mas mesmo assim não tira o fato de que a imagem que mostra os cartazes dos novos Yonkous ser exatamente igual à capa do volume 25. Pois é, nós acabamos acertando e não poderia ser melhor. Além de hilário, desperta ainda mais nossa curiosidade para ver o que o Oda preparou para essa guerra final. Essa formação de Yonkous não foi à toa, e tirando o Bug que o Luffy já confrontou, os únicos piratas que faltam no caminho deles são Shanks e Barba Negra. Shanks provavelmente será o próximo oponente de Luffy, e nós veremos finalmente o movimento que está sendo preparado faz anos. E logo depois vem o Barba Negra, um dos vilões finais que antecede o título de Luffy de Rei dos Piratas. Vai ser muito insano e nós nem conseguimos esconder nossa ansiedade para os eventos finais dessa obra. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, e comentem qual foi a parte desse capítulo que vocês mais gostaram. Agora começa o hiato do Oda, ele vai descansar, mas nós no canal Supernovas não vamos. Vai ter vídeo toda semana falando sobre One Piece e sobre muito mais. Aguardem. É isso, galera. Valeu! Valeu!